E aí, enriquecendo estudioso, vamos agora para a finalização do assunto mais importante que é República lá para o Enem. Tranquilo? Então, na aula de agora, nós teremos Nova República. Aí, estudioso, enriquecendo, a gente vai agora para o nosso último tema, que é a Nova República, a última fase do período republicano, quer dizer, pelo menos até agora, né? Essa fase começa em 1985 e vai até os dias de hoje. 1985 é o marco do fim do regime civil-militar, quando o último presidente militar, Figueiredo, ele entrega o poder aos civis. É aí que surge uma nova fase, chamada de Nova República. É um dos assuntos que não cai muito no Enem, mas é importante tanto para o seu cotidiano, essa parte final, como também para que você faça uma reflexão de uma série de elementos importantes que podem ser correlacionados com os temas de redação, com os temas de geografia, sociologia e também de filosofia. Tá? A Constituição de 1988 é que marca esse período aí. Essa Constituição é chamada de Constituição Cidadã, porque ela vai estabelecer a ideia do estado de bem-estar social. A Constituição de 1988, ela foi uma Constituição promulgada e é compreendida pelos juristas como a mais democrática de todas as Constituições, quando estabelece uma série de obrigações do Estado para com a sociedade civil. Aquelas ideias que o Estado brasileiro tem que prover saúde, educação, segurança, lazer, moradia, transporte público, tudo isso é condensado na Carta de 1988. Carta? Sim, carta, né? As constituições, elas podem ser chamadas também de carta. É por isso que, em 1988, se tem a ideia da Constituição Cidadã, para efetivar essa relação entre o indivíduo e o Estado. A Nova República, ela tem algumas características gerais. Primeiro, é um período de democracia. Isso aí é óbvio, tá? Por mais críticas que se façam, e hoje uma série de discursos que dizem, vamos fechar o STF, vamos fechar o Congresso Nacional. Eu acho que a ideia seria, vamos trocar as pessoas que estão no Congresso Nacional, vamos trocar as pessoas que fazem o STF, mas a instituição, eu não sei se isso é uma coisa muito legal, não. Mas, de qualquer maneira, são essas instituições que garantem a democracia no nosso país, ou pelo menos deveria fazer. Outro elemento interessante é que, contraditoriamente, a Constituição de 1988, o período da Nova República é um período de neoliberalismo, aberturas de mercado, privatizações, uma série de ações que o Estado ele é diminuído. Contraditoriamente, quando a Constituição de 1988 estabelece uma relação muito maior, uma série de obrigações muito maiores do Estado junto à sociedade. É um período de contradições nesse aspecto. A Nova República também tem um outro elemento interessante, que são escândalos de corrupção. Esses escândalos são evidenciados tanto pela mídia, como também são evidenciados pelo Ministério Público. Tá, muita gente acha que no período anterior, o período da ditadura civil-militar, não havia corrupção. Eu só paro para pensar e espero que você pense comigo. Não havia corrupção? Ou as pessoas não sabiam que não havia porque você não tinha liberdade de falar, que você não tinha liberdade de investigar? Tá? A ação do Ministério Público na Nova República e a ação da imprensa são muito importantes. Existem abusos, é claro, como todo poder, ele pode se exceder. Você é que tem que ter um equilíbrio sobre isso. Mas que a ação investigativa, a ação de investigação são fundamentais nessa Nova República. E a partir daí, do governo Sarney até o último governo da Nova República até agora, nós temos escândalos de corrupção, que são inerentes a esse período. Mas não é porque é Nova República, é porque agora você tem toda uma capacidade de discursar sobre essas questões. Então, é isso de maneira geral, são esses três elementos que compõem as características gerais do período republicano, tá? Da Nova República. Um outro elemento fundamental é a gente pensar
que esse período associado aqui à Nova República, ele tem toda uma construção demagógica de manutenção de uma série de discursos que são comuns à República Brasileira. Uma série de políticos que se posicionam como defensores da pátria, discursos violentos, discursos agressivos, sempre aquela ideia que estão acabando com a corrupção, como é o caso de Fernando Collor, que eu acho que é o caso mais icônico que eu posso relatar para vocês, que ele se compõe dentro daquela ideia da virilidade, masculinidade, brabeza, é aquele cara que vai resolver todos os problemas do país, família perfeita, aquela ideia de uma saúde de ferro. Collor fazia Cooper, andava de jato, passeava de tanque de guerra, saltava lá de paraquedas. Então aquela ideia da construção de um discurso de virilidade associado a acabar com a corrupção e com aquela ideia que foi chamada de antiga política, que Collor estava trazendo uma nova política. Então, esses discursos de dizer às pessoas aquilo que as pessoas querem ouvir é o elemento demagógico que é muito comum nessa nova república, praticamente nos acompanhando em todos os governos, tá? O que é essencial para você, nesse momento, saber? Primeiro, governo Sarney. O primeiro governo estabelecido na nova república é o governo Sarney. Sarney foi, inclusive, um político muito atuante durante o regime civil-militar ao lado do Partido da Arena, né? A Aliança Renovadora Nacional, que era o partido ligado aos militares e ao governo naquele período. Sarney, ele foi secretário de Costa e Silva, aquele presidente que estabeleceu o ato institucional número 5, representando o apogeu do regime com o início dos anos de chumbo, o período de maior opressão. Você lembra lá daquela última aula lá que eu dei sobre esse assunto, tá certo? Uma coisa interessante é que o governo Sarney é um governo de transição entre o regime e a democracia e a nova república. O governo Sarney também ficou caracterizado como uma inflação muito grande, uma crise econômica, incluindo uma crise de abastecimento. A gente chegava no supermercado naquele período e nós não tínhamos nada nas prateleiras, porque os donos de supermercado escondiam essas mercadorias esperando a inflação os gatilhos e os preços aumentarem consideravelmente. Então, foi um período muito difícil esse do regime, do início da democracia brasileira, do governo Sarney. Mas é um governo de transição, tá? O governo Collor é aquele governo da ideia do neoliberalismo. As primeiras políticas bem consolidadas de abertura de mercado e de privatizações acontecem no governo Collor. Collor se faz, como eu já disse a vocês, numa política de propaganda pessoal de construir o indivíduo como um grande salvador da nação. Cuidado que esses discursos eles aparecem em vários governos, independente do partido, né? Independente da ideologia. Você percebe isso? Às vezes, você vota no indivíduo pelo indivíduo e não pelo que ele representa ideologicamente ou pelo partido que ele está vinculado. As pessoas votaram em Collor, as pessoas não votaram nas ideias que Collor tinha do partido que ele era filiado naquele momento. Esse personalismo, ele é uma continuidade da República Brasileira e ele é visto nesse período da Nova República. A abertura de mercado foi algo muito interessante. Nós tivemos uma melhoria dos produtos e dos serviços e uma diminuição dos valores. Só tem que questionar um pouco que quando nós falamos de privatização, a privatização pela privatização não é necessariamente uma coisa ruim. O problema é a maneira que a privatização ela é feita. Os editais de concorrência muitas vezes são cartas marcadas. Esses editais de concorrência acabam loteando o país em áreas para empresas específicas participarem. Aquilo que a gente acha que é liberdade de mercado, na realidade é condicionamento de mercado, é controle sobre o mercado. Então, cuidado. Condenar a privatização ou condenar a estatal porque é estatal ou a privatização porque é privatização precisa de mais reflexão. Pense antes de sair repetindo essas questões aí. A estatal não presta porque é estatal e a privatização não deixa de prestar ou de servir porque é uma privatização. Como ela é feita? Como a estatal é administrada? Isso são coisas que você tem que pensar antes de sair simplesmente repetindo isso aí. O outro governo é o governo de Fernando Henrique Cardoso, quando nós temos uma consolidação do neoliberalismo. É o presidente que vai ter seguidamente 2 mandatos pela primeira vez, né? O Congresso Nacional muda
a Constituição no governo de Fernando Henrique. Muita gente acha que os problemas de corrupção são muito associados ao governo seguinte, mas na realidade, desde o governo de Fernando Henrique, nós temos toda uma lógica em que esse Congresso está muito associado ao Executivo, permitindo que Fernando Henrique governe. A ideia do governo de Fernando Henrique aqui está associado a uma estabilidade econômica com uma diminuição do Estado. Houve uma crise social no primeiro mandato muito grande devido a essa diminuição. O Estado regulou as suas despesas, seus custos, e a partir daí, no segundo mandato, Fernando Henrique Cardoso estabelece uma série de políticas sociais que foram apropriadas posteriormente pelo governo do PT. Isso vai do Bolsa Família ao Fome Zero. Tudo isso, Enem, cotas, tudo isso foi pensado no governo de Fernando Henrique e reestruturado no governo do PT. Essa política social, essas políticas sociais, essas políticas de inclusão, essas políticas de transmissão de renda são elementos que são associados à Constituição de 1988. Fernando Henrique Cardoso foi um dos mais importantes presidentes da história do nosso país. Lembrando, o governo dele, estabilidade econômica, crise social no primeiro mandato, no segundo mandato, estabilidade econômica associado a uma série de políticas sociais, entre elas, inclusive, o estabelecimento das cotas. No final, do governo Fernando Henrique Cardoso, nós temos uma série de questionamentos sobre o próprio posicionamento do governo. Até que ponto essas medidas sociais foram medidas de mudanças estruturais ou simplesmente de abafamento das demandas sociais. A vida dessas pessoas efetivamente mudou? Ou simplesmente criou-se uma série de elementos de manutenção dessa pobreza, da manutenção da miséria, com essa estabilidade? Essas pessoas conseguiram caminhar sozinhas? Ou essas pessoas elas foram mantidas pelo Estado em sua condição? Houve uma melhoria, é claro, mas essa melhoria ela foi estrutural ou ela foi conjuntural? Pense um pouco sobre esses formatos. Tá? Posteriormente, o governo de Fernando Henrique, nós temos pela primeira vez ao poder no Brasil um partido de esquerda, o Partido dos Trabalhadores, fundado no início dos anos 80, liderado por Luiz Inácio Lula da Silva, finalmente consegue, depois de várias tentativas, chegar ao poder no Brasil. O governo dessa esquerda é um governo não tanto de esquerda como muita gente pensa que é. As medidas neoliberais, as associações com os bancos privados, a não mudança das situações fiscais do país são evidentes. Claro, há todo um discurso que autoafirma o partido e que autoafirma essas formações sociais com essas políticas, como Fome Zero, como Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida, mas sempre pensem, essas medidas tomadas da mesma maneira que no governo de Fernando Henrique representaram mudanças estruturais ou foram apenas conjunturais? Até que ponto você teve uma continuidade desses processos em praticamente 3 governos e meio do partido? Pense um pouco sobre isso. De qualquer maneira, o governo Lula é a primeira vez que a esquerda chega no poder no Brasil. Mas também é no governo que nós vamos ter, no governo Lula, o início dos grandes escândalos de corrupção, que acabam tirando Dilma lá no final. Você precisa efetivamente estudar esse último governo? Não, é pouco provável que o Enem cobre isso. Você se centraliza bem em Collor, Fernando Henrique. Lula, Bolsonaro, Dilma, não se tem perspectiva de cair. Pode cair? Pode. Poder? Pode, porque está no programa. Significa dizer que vai cair com esses escândalos de corrupção? Não, não necessariamente. Há uma tendência desses temas atuais, que são mais polêmicos, não caírem na nossa prova. Então, tenha calma. Já que é uma emergência, já que a gente está fazendo essa revisão final e você não tem muito tempo para estudar, então foque no governo Collor, foque no governo Fernando Henrique. Sempre questões mais genéricas. Não precisa estudar ponto por ponto daqueles pacotes econômicos, dessas crises e das situações mais específicas, não. Seja mais um generalizante nesse momento, tá? E aí vem o enriquecendo mais, enriquecendo um pouco mais com você. Será que a ideia de nova república não está associada à criação de uma identidade de renovação, de mudança, de transformação? Olha a necessidade de dizer nova república. É nova república porque existia
A velha república? Com antigas práticas que agora não vão mais existir? Será que você consegue perceber uma série de continuidades que nós temos? As pessoas, às vezes, até são as mesmas. Os políticos são os mesmos. Não houve grandes mudanças no Congresso Nacional dos anos 70 até a última eleição. As práticas são as mesmas, mesmo quando o discurso é: sou uma nova política, sou um novo político, eu não vou ser corrupto, eu vou acabar com a corrupção. Quantas vezes nós escutamos isso de todos esses caras que se estabelecem no poder do nosso país? Então, até que ponto a nova república ela é uma mudança, ela é uma transformação, ou a nova república é mais uma criação de discurso de renovação baseado nas ideias de modernidade, a histeria do novo, de dizer que está mudando, que está alterando, que somos melhores. Somos efetivamente melhores? Não sei. O que é que você acha? Enriquecendo com você nessa nossa última aula de república do nosso curso para o Enem. Seja sempre um enriquecendo.